Livre para todos os públicos. Olá pessoal, quarta-feira, 4 de setembro, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das principais notícias e os destaques do dia. A gente está ao vivo também pelo YouTube e Facebook, escreve lá Rede TVT, participe com a gente, mande perguntas, comentários, não esquece de dar like no vídeo e compartilhe também. No WhatsApp o nosso número é o 11 99798 4042, acesse também o catarse.me/TVT, que é o nosso espaço de financiamento coletivo. Você pode ajudar a TVT nesse momento em que ouvir outras vozes é tão importante. Vamos às notícias. Vaza Jato. Deltan Dallagnol cogitou ser candidato ao Senado. A discussão sobre a candidatura aparece em mensagens que o coordenador da Força Tarefa de Curitiba mandava para ele mesmo no Telegram. No chat que mantinha consigo mesmo, Deltan escreveu em 29 de janeiro de 2018. Tenho apenas 37 anos, a terceira tentação de Jesus no deserto foi um atalho para o reinado. Apesar de 2022 ter renovação de só uma vaga e de ser de Álvaro Dias, se for para ser, será. Posso traçar plano focado em fazer mudanças e que pode acabar tendo como efeito manter essa porta aberta. Em outras mensagens, Deltan escreve para ele mesmo que seria facilmente eleito, porque teria apoio de todos os membros da Lava Jato. A candidatura também foi discutida com outros procuradores da Força Tarefa em 2016. Em 14 de dezembro, Vladimir Aras escreve num chat privado com Dallagnol: "Você tem que pensar no Senado." Deltan responde: "Obrigado pelo incentivo, mas vejo muitos poréns." Aras argumenta: "Você se elege fácil e impede um dos nossos inimigos no Senado. Requião ou Gleice caem." Numa referência aos senadores Roberto Requião e Gleisi Hoffmann. Dallagnol insiste: não resolve o problema. Ajuda se o MPF lançar um candidato por estado. Seria totalmente diferente e daria trabalho, mas pode ser uma das estratégias para uma saída. No Paraná não precisaria ser eu, risos, risos, mas eu apoiaria fortemente essa rede de candidatos. Ou pensamos alguma saída maluca ou estamos ferrados." Ara sugere: "Você e Moro ou o Carlos." Bom, a reportagem completa com conteúdo de todas as mensagens você pode conferir no site do Intercept Brasil. 70% dos brasileiros desaprovam a indicação de Eduardo Bolsonaro à Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Pesquisa realizada pelo Datafolha e divulgada hoje mostra que a desaprovação ocorre em todos os recortes da pesquisa, por faixa de idade, escolaridade, faixa social, regiões do Brasil e até entre os próprios eleitores de Jair Bolsonaro. Todos reprovam a atitude do presidente em indicar o próprio filho para ser embaixador. A pergunta feita na pesquisa foi a seguinte: Bolsonaro está agindo bem ou mal em indicar o seu filho Eduardo para a Embaixada dos Estados Unidos? No recorte por religião, por exemplo, 95% dos ateus consideram que ele está agindo mal. 80% dos espíritas são contra a indicação. Entre os evangélicos, 61% desaprovam a atitude do presidente. Entre os que elegeram Jair Bolsonaro, 53% responderam que o presidente agiu mal ao indicar o filho. Hoje, na saída do Alvorada, Bolsonaro zombou dos resultados da pesquisa. Vamos ver. Como é que é? Datafolha? Ó, pelo Datafolha eu não sou presidente. Pode vir, pessoal. Vamos ver. Eu acredito mais em mula sem cabeça, saci pererei, papanão do que Datafolha. Não, o Haddad já... Outra pergunta, ó, não tem mais graça falar Datafolha aqui. Datafolha não, data fake, data fake. Outra pergunta. Também nessa entrevista, Bolsonaro defendeu a ditadura de Pinochet no Chile e atacou o pai de Michelle Bachelet, ex-presidenta do país e hoje alta comissária da ONU para Direitos Humanos. Bachelet denunciou em Genebra que o Brasil está perdendo espaço democrático e tem uma polícia altamente letal. Vamos ver. A senhora Michelle Bachelet, a única coisa que tem em comum com ela é minha esposa, que tem o mesmo nome. Fora isso,
Meus pesos a Michelle Bachelet. Elas perderam a briga na agenda ambiental, igual o Macron quis fazer com a nossa soberania aqui. Ela agora vai na agenda de direitos humanos. Está acusando que eu não estou punindo policiais, está matando muita gente no Brasil. Essa é a acusação dela. Ela está defendendo direitos humanos de vagabundos. E ela diz mais ainda, ela critica, dizendo que o Brasil está perdendo seu espaço democrático. Senhora Michelle Bachelet, se não fosse, né, o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Eu acho que não preciso falar mais nada para ela. Parece que quando tem gente que não tem o que fazer, como a senhora Michelle Bachelet, vai lá para a cadeira de direitos humanos da ONU. Passa bem, dona Michelle. Quem comenta as notícias hoje é o jornalista Fernando Brito, do blog Tijolaço. Oi, Fernando. Tudo bem, Thalita? Tudo bom, tudo bom? Não é difícil comentar, porque notícia extraordinária e exótica sempre tem nesse governo. Mas é triste ver o nosso país reduzido a esse espetáculo. Vamos rir, pessoal! KKKKKK. Parece que tem um sujeito ali na porta do botequim que já tomou algumas a mais, entendeu? E que dirige o país com essa irresponsabilidade. No caso, chegando ao ponto de ficar com uma coisa mais própria de saída de colégio. Xingar a mãe, xingar o pai do outro. Quem passar daqui xingou a mãe do outro. A Bachelet foi 2 vezes presidente do Chile. Ela não é uma pessoa desqualificada, tanto que a população chilena 2 vezes deu a ela o comando do país. O pai do Michelle Bachelet, a quem ele se refere, era simplesmente um brigadeiro da Força Aérea Chilena. Foi preso em 73 por discordar do golpe militar, foi levado à prisão e morreu na prisão, como revelou um laudo feito posteriormente, agora nos anos 2000, de reflexos da tortura que recebeu na prisão militar. Então, calma, né? Essa coisa de se defender politicamente. Michelle Bachelet fez uma crítica política. Disse que o espaço democrático no Brasil estava se reduzindo, que tinha preocupação com os assassinatos acontecendo no Brasil. Ela não fez uma crítica pessoal ao Bolsonaro. Ela não xingou o Bolsonaro de coisa alguma. Ela não xingou a família, a mulher, enfim, parentes do Bolsonaro. Ela fez uma crítica política. Se ela está errada, sustente o Bolsonaro. Mas não passar para esse tipo de expediente, de xingar a mãe. E pior, há 20 dias de como ele promete, está presente na cerimônia de abertura das atividades da ONU, Assembleia Geral, que o Brasil preside desde os tempos de Oswaldo Aranha. É uma tradição do nosso país. Então, o nosso país vai chegar lá, não pense que a ONU vai deixar passar isso em branco. O nosso país vai chegar lá estigmatizado, o nosso país vai chegar lá discriminado, o nosso país vai chegar na condição de pária internacional. Já vinha por essa questão das queimadas na Amazônia e agora se agrava por essa grosseria inominável e defesa do regime de Pinochet. Pelo amor de Deus, né? Está passando de todos os limites. E a maior vergonha é ver o país colocado, né, por gente que se dizia, né, extremamente austera, extremamente respeitosa dos ritos e das instituições, dando suporte a esse tipo de coisa. O ministro Sérgio Moro hoje saiu rapidamente de uma entrevista, não falou, né, mas já levou outra hoje de manhã, quando o presidente Jair Bolsonaro disse que era uma babaquice essa questão da Polícia Federal ter autonomia. Né? Eu até de manhã escrevi dizendo, realmente, de fato, não se pode deixar de reconhecer, né, que foram babacas, porque elegeram um presidente com o qual pretendiam ter todo o poder e não tem mais todo o poder que tinham com governos que aparelharam, no sentido material, a Polícia Federal, que aumentaram o seu contingente, que deram liberdade de investigação, que qualificaram tecnicamente os seus quadros. Quer dizer, estão voltando a ser polícia de roça. O prefeito, o coronel, escolhe quem é que vai ser o delegado ali da cidade.
E o delegado tem que fechar os olhinhos para as falcatruas do coronel, do prefeito. É isso que se quer? Um superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro que não se meta com as milícias que habitavam o gabinete do Flávio Bolsonaro? É isso? É um chefe da aduana no porto de Itaguaí que não enxergue o tráfico de armas que se dá naquele local, que chegou inclusive a levar no ano passado o Exército Brasileiro a fazer uma operação naquele porto, durante a intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro, à procura de armas escondidas em contêineres. Quer dizer, é justamente nesses lugares que se quer trocar as pessoas. Olha, é inacreditável o que está acontecendo. O Fernando, parece um pouco até uma estratégia de Bolsonaro fazer esses ataques pessoais para desviar um pouco o foco das críticas. Foi assim com o presidente da OAB no passado, agora foi com Macron, agora com Michelle Bachelet. De certa forma, parece que ele abafa um pouco a denúncia inicial e cria um factoide em cima do que ele diz. Mas é tudo tão absurdo, de fato. E você acha que a ONU deve responder a tudo isso que Bolsonaro disse sobre Michelle Bachelet? Vai responder fazendo o que Bolsonaro não faz, né? Vai responder indiretamente, diplomaticamente. Quem eu acho que vai responder diretamente é o presidente do Chile, Sebastião Pinheira, que é muito próximo politicamente ao Bolsonaro, mas não quer se ver metido nessa questão de Pinochet, porque sabe que, ao contrário do que acontece aqui, no Chile, o período ditatorial é amplamente repudiado pela população. Mas eu acho que nessa questão dos factoides, da cortina de fumaça, etc., eu acho que é um pouco diferente. Né? Eu acho que Bolsonaro ele é um pouco fruto de um espírito animal que se despertou na sociedade. A própria Folha hoje tem um número de 12% de absolutos incondicionais do presidente, né, que apoiam qualquer coisa que ele diga, por mais absurda que seja. Eu acho que esse número é até maior, né, porque a Folha foi muito severa ali naquele corte. Esse é o problema. Na própria Folha tem um artigo do Bruno Bogossian dizendo com muita inteligência que o Bolsonaro está deslocando o campo da disputa política para a direita. A frase dele hoje, mais uma frase grosseira, chamando o governador João Dória de ejaculação precoce, ela é outra indicação de que ele está preocupado hoje, né, em fechar os espaços da direita. E o próprio Dória parece que concorda com isso, porque na hora de responder, em lugar de atacar a grosseria, a estupidez, os atos do Bolsonaro, etc. e tal, atacou o próprio Lula, que não tem nada a ver com essa história, né, e que foi comparado a Bolsonaro porque teria, em algum momento, criticado o João Dória. Olha, é nítido que está se disputando esse naco irracional, né, que infelizmente se tornou muito grande no nosso país, e que nos proporciona espetáculos dantescos. Eu tenho o hábito de ler as sessões de comentários dos grandes jornais, etc., e aferir um pouquinho o que acontece por ali. É impressionante o espancamento daquele menino no supermercado ontem, recebendo aplausos, recebendo elogios. Eu brinquei agora, inclusive, num post no Tijolaço, dizendo que nós estamos vivendo a realidade daquela música que o Eduardo Sec tornou famosa, mas que é do Léo Jaime, do troque seu cachorro por uma criança pobre. O cachorrinho espancado no Carrefour teve muito mais solidariedade do que esse menino surrado ontem no mercado aí em São Paulo. Eu reclamo, inclusive, da falta de interesse da imprensa em apurar as responsabilidades. A empresa de segurança que prestava serviço àquele mercado pertence a um coronel da PM. Sim. Ela tem na sua chefia um homem que tem todas as condições de ser responsável. Eu não tenho ainda a confirmação oficial, mas um dos rapazes ali que espancou o garoto é um ex-guarda municipal de Praia Grande. Entendeu? Então é gente que tinha poder público nas mãos. Esse oficial da PM já teve, infelizmente, não sei em que circunstâncias exatas, envolvido num assassinato, por um disparo de metralhadora num garoto que ele estava prendendo, numa mulher que estava próxima de um garoto que ele estava espancando.
Então, nós não temos nenhum interesse em investigar essas coisas. Aquele garoto não merece o tratamento do cachorro do Carrefour? Fernando, muito obrigada pela participação. É sempre bom te ouvir aqui no Bom para Todos. Obrigado e conte comigo sempre. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom para Todos faz um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre o sucateamento do Sistema Único de Saúde e os riscos para a pesquisa no Brasil com a extinção de bolsas de estudo. Se você está acompanhando pelo Facebook ou YouTube, não esquece de curtir o nosso vídeo. A gente já volta. Até já. Tá bom, já vou ler. O Francisco e a Vânia agora. Oi, pessoal, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente pelas redes. Deixa eu ler alguns comentários que vocês estão mandando. Olha, o Leonardo Oliveira falou assim, tá começando o melhor jornal da atualidade, que bom. Matheus Santos é de Belo Jardim, Pernambuco. Rafael Roquim disse, boa tarde, melhor programa da TV Alternativa. Que legal, a gente fica muito feliz, pessoal. Cleiton Domingos, boa tarde. Carlos Teixeira. Ele disse assim, olha, para Bolsonaro, o Brasil é sua empresa, por isso ele está colocando toda a família. Fátima Gonzalez, nunca vi presidente agir assim, é lamentável, é muito lamentável. Edna Aparecida Guedes de Moura disse, horrível, horrível, horrível. A que ponto chegamos? Depois do fundo do poço, ainda estamos cavando para ir mais fundo. Pois é. Vânia, tudo bom? Oi, tudo bom? Seja bem-vinda, prazer, Thalita. Prazer. Pode sentar aqui. Oi, Thalita, como vai? Bem-vindo Tá bem? de volta. Tudo bom? Tudo bom, e você? Prazer em revê-la, tudo bem. Pessoal, a gente parte um pouquinho sobre esses recentes números em relação à pesquisa, geral, sabe? Fala sobre pesquisa científica no país. O que acontece nesse momento, quais as perspectivas se esse orçamento for aprovado, parece que com 78%, 87% de corte. Então, fala um pouco sobre pesquisa científica e daí a gente entra na questão do SUS, tá bom? Tá bom. Eu estou pensando, de repente, se a gente se estender muito nessa questão da pesquisa científica, eu passo a falar do SUS quando entrar o Carlos Ock e daí a gente volta para o estúdio falando sobre isso, tá bom? Tá bom. Certo? Maravilha. Deixa eu ver se dá tempo de ler mais alguns comentários. Espera aí. A Letícia Salorenzo, Bom para Todos, ao vivo de volta. O governo Bolsonaro enviou ao Congresso proposta de orçamento com corte para 2020 de 87% no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O valor previsto para o financiamento de atividades de pesquisa é de apenas 16 milhões e meio, contra 127 milhões neste ano, um valor já considerado insuficiente para a manutenção das atividades mínimas de pesquisa científica no país, isso de acordo com especialistas. Para a gente conversar sobre pesquisa científica e o quadro de asfixia financeira do Sistema Único de Saúde especificamente, recebemos aqui no estúdio Francisco Fúncia, consultor do Conselho Nacional de Saúde, professor de Economia e pesquisador do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. E Vânia Barbosa do Nascimento, professora de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina do ABC. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Caso esse orçamento seja aprovado para 2020 do CNPq, é como declarar a morte da pesquisa científica no país? Olha, eu considero que é um desastre. Né? Vai ser um desastre, porque nós temos várias pesquisas já em andamento, né? Outros pesquisadores que estão precisando de receber bolsas e ajuda para dar continuidade às suas pesquisas. Então, é praticamente parar o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Com custos muito altos para o nosso país. Muito altos, e isto vai ser sentido em breve, essa medida que o governo está adotando. A curto prazo a gente já vai conseguir ver resultados. Se isso se implementar no ano que vem, nos próximos, 2, 3 anos, já se mostra uma paralisação na pesquisa no país? Acho que já no próximo ano, né? Já no próximo Porque ano. o tamanho do corte, ele é brutal.
Sim. E o que preocupa muito é que o que está trazendo essa situação é uma opção de política econômica do atual governo, Sim. que enfrenta o problema da crise fiscal, da queda de receita que o governo tem, por meio somente da queda de despesas, da redução de despesas e uma redução completamente sem sentido. Sim. Ao passo que ele, ao adotar uma política econômica recessiva, ou seja, ele não promove uma política econômica que leve ao crescimento e ao desenvolvimento socioeconômico, esse quadro só tende a se agravar. Então você tem o teto de despesa da emenda 95, Sim. você tem o déficit primário. Essas duas coisas, elas combinam negativamente para o financiamento das políticas públicas. Se não tiver uma política de crescimento econômico, o quadro fiscal só vai agravar, e é o que nós estamos assistindo. Agora, professora, os impactos para a saúde são grandes. Eu li uma reportagem do jornal Globo hoje de manhã, falando sobre uma pesquisa que está sendo desenvolvida na Federal do Rio de Janeiro sobre um mosquito que é parente do chikungunya, enfim, e que está sendo pesquisado. E é uma das pesquisas que, por exemplo, ficaria sem orçamento. Então, os riscos para a saúde são enormes. Sim, tanto na área de produção de medicamentos, novos medicamentos, na produção de vacinas, novas vacinas. Sim. Então, vai paralisar todo esse espectro de ciência, de tecnologia que vem se produzindo e que beneficia a saúde. Né? E também nos tornar menos dependentes, porque o Brasil hoje ele é muito dependente da tecnologia que é desenvolvida lá fora. Né? Então, a importação de todos os produtos que são utilizados, materiais, medicamentos que são importados, você acaba pagando mais por eles. Né? Então, na medida que nós não desenvolvemos a nossa tecnologia, nós nos tornamos e nos tornaremos cada vez mais dependentes. Ou seja, e o custo vai aumentando cada vez mais. Exato, porque você corta num sentido e aumenta os gastos em outro sentido. Então, é um corte burro, de fato. Exatamente. Em relação à fuga de cérebros, porque eu também já ouvi falar muito sobre os pesquisadores brasileiros estarem indo para o exterior para concluir pesquisas lá ou para iniciar pesquisas lá, já que o Brasil não está oferecendo essa estrutura. Então, nós temos pesquisadores brilhantes no Brasil, brilhantes, e eles estão sendo atraídos pelas universidades lá fora. Né? Então, nós estamos perdendo esse cérebro, né, que poderia estar aqui, né, criando grupos de pesquisa, formando novos pesquisadores, né, para estar indo trabalhar lá fora. Então, isso realmente nos deixa muito preocupadas, muito e muito triste também. Sim, que essa realidade está acontecendo. Sim. Eu imagino que no meio acadêmico deve existir essa angústia em relação às perspectivas de futuro. Estamos todos apreensivos. Inclusive, eu acho que isso traz uma desilusão para os jovens que estão estudando. Porque você tem exatamente naquele que deveria ser uma das referências para onde o país deveria ir, que é o presidente da República, apostando no corte de recursos para pesquisa, no corte de recursos para educação, no corte de financiamento de bolsas, enfim, uma série de coisas que já atinge não só o estudante, digamos, da pós-graduação, mas já os estudantes de graduação, porque numa economia que não há nenhuma perspectiva de crescimento, com desemprego elevado, você desestimula também tanto as condições para o estudante continuar fazendo algum curso ou a ingressar num curso, quanto, tá certo? A própria questão de, vou estudar para quê, em última instância, né? Então, eu acho que tem digamos, uma lógica completamente contrária àquilo que se espera, tá certo? De um país que possa ter condições de crescer, de desenvolver tecnologia, de se colocar no cenário internacional em condições de contribuir para o crescimento daquilo que a gente chama que seria o produto social, que é de interesse do coletivo. Nós estamos voltando a passos largos para o começo do século XX.
Puxa vida. Quando a gente fala sobre o fim dessa pesquisa científica no país, quais os impactos para o SUS? Existem impactos para o SUS? A gente pode fazer essa relação? Sim, nossa, porque durante todo esse período de implantação do SUS, muitas pesquisas foram incentivadas para que pudesse cada vez mais você aperfeiçoar esse sistema de saúde. Sim. Né? Então, pesquisas no campo da avaliação, pesquisas no campo de novos recursos para ser implantados pelo sistema, avaliação tecnológica, a cada produto que você incorpora para o Sistema Único de Saúde, esse produto passa por uma avaliação, né, tecnológica, e para isso você precisa ter cientistas, pesquisadores o tempo inteiro pensando e formulando novas perspectivas. Né? Então, é realmente bastante preocupante e o prejuízo será enorme. Sim, porque a gente já tem conversado, inclusive, sobre a asfixia do SUS, no sentido da emenda 95, que coloca o teto de gastos, mas só piora, de fato. A professora Vânia coloca uma questão muito importante, quer dizer, o Brasil, ele tem muitas áreas, ele é pioneiro, ele trouxe soluções, né, para graves problemas de saúde. Eu vou dar um exemplo só da questão do combate à AIDS, por exemplo. Sim. Isso, o modelo, o modelo brasileiro, ele é referência. Saúde mental. Saúde mental. Então, isto tudo significa o quê? Que você está tirando o que já era insuficiente, se optou por uma política que é retirar os recursos da onde já havia insuficiência de recursos. Sim. O que vai acontecer? Nós vamos voltar, novamente, nós vamos voltar para trás. Sim. Já estamos voltando para trás. Sim. No STF, existe uma ação direta de inconstitucionalidade, inclusive pela revogação, pelo menos na área da saúde, da emenda constitucional 95. Seria uma forma de tentar, pelo menos restabelecer a situação do SUS? Seria uma forma de ajudar a situação do SUS nesse momento, Francisco? Olha, eu vou ser sincero para você. Eu não concordo com esta saída, digamos, que muitos estão buscando, de rever na emenda 95, da questão do teto das despesas, rever somente a questão da saúde. Por quê? Porque o conceito de saúde que se adota a partir daquele conceito da Organização Mundial de Saúde leva em conta o conjunto dos aspectos que dizem respeito à vida das pessoas na cidade. Sim. Não adianta nada você ter recursos que serão insuficientes saindo da emenda. Eles só serão, digamos, ficarão numa situação menos complicada do que a emenda estabelece. Mas se você não tiver recursos para saneamento, se você não tiver recursos para habitação, se você não tiver recursos para transporte, assistência social. Se você não tiver recursos que garantam a vida das pessoas, tá certo? As condições de saúde ficarão deterioradas e não terá recurso suficiente para atender essa necessidade da população. Nós estamos acompanhando, por exemplo, um quadro que se agudizou da questão de saúde mental, por exemplo. Sim. Muitas pessoas em depressão, tá certo? Muitas pessoas que também, muitas vezes não falam que é depressão, mas falam que estão angustiadas, mas Sim. que eu não sou médico, mas guarda relação com a situação, Sim. que diz respeito à questão do desemprego, que diz respeito à condição da falta de moradia, que diz respeito a uma série de coisas. Então, o que precisa é rever a emenda 95. Existem diferentes formas de controlar a despesa pública. Quando a gente se coloca contrária à emenda 95, não é porque nós estamos contrários à questão de um controle da despesa pública, mas que a gente quer que este controle seja feito de outra forma, que possibilite, por exemplo, que a despesa possa crescer de acordo com a receita para atender as necessidades da população. Portanto, precisa ter também uma política de crescimento econômico, Sim. até para poder Sim. controlar a despesa, para você poder ter gasto com mais qualidade e focado naquilo que é importante para atender as necessidades da população. Sim. Agora, falar sobre gasto com mais qualidade nesse governo é dificílimo, porque não existe investimento no que, de fato,
traz qualidade de vida para a população. Exatamente. Então, é uma discussão difícil. Agora, você me falou sobre essa questão da depressão. Professora, essa questão do sarampo que a gente enfrenta hoje em dia tem, de alguma forma, relação com o abandono do Sistema Único de Saúde, a questão das vacinações? Tem muitos fatores, né, que estão interferindo nessa volta do sarampo. Um deles são as notícias que circulam nas redes sociais de que você se vacinar, você pode induzir a outras doenças, como câncer. Tem também o fato de que as pessoas, elas levam só os filhos para serem vacinados nas campanhas de vacinação. Sim. E que nem sempre cobre todas as vacinas, né? Tem uma questão que eu percebo muito é que as pessoas que têm convênio, elas só levam seus filhos para quando eles estão doentes nos prontos-socorros dos convênios. E aí aquela criança não tem aquele segmento que é necessário para toda criança. Sim. Então, a mãe deixa de vacinar. Né? E tem outros fatores também relacionados ao próprio tipo de vírus que está circulando. Acredito que o Sistema Único de Saúde, ele fortalecido, ele poderia evitar muito esse problema. Sim. Por quê? Porque você tem uma oportunidade, através do Sistema Único de Saúde, através da atenção básica, de transmitir informação a essa população. Eu defendo que 100% da população tem que ter cobertura, pelo menos, da atenção básica, atenção primária à saúde. Né? Todo mundo tem que ter seu médico, tem que ter sua equipe de saúde da família, para que ele possa, para que essa equipe possa ter a oportunidade de orientar essa população. Né? Muitas doenças elas ocorrem muitas vezes por falta de orientação ou por circulação de doenças, de notícias que não são notícias que realmente vão evitar e vão promover a saúde. Né? Então, eu acredito que você debilitando o Sistema Único de Saúde, o risco do aparecimento de novas doenças, ele é bastante importante, bastante grande. Ou reaparecimento de velhas doenças, né? Ou reaparecimento de velhas doenças. Mas por que as campanhas de vacinação, de informação, fazem parte do trabalho da pasta de saúde? A partir do momento que você corta verbas da pasta, você está cortando também da publicidade, enfim, das campanhas, né? Porque a atenção básica, a proposta hoje, que é colocada, né? Não estou dizendo as que estão por vir, porque o que está por vir aí é preocupante também. Ela cuida do território, cuida das famílias, né? Cuida do ambiente, leva informação, se preocupa com as pessoas, né? Com as fragilidades, atua diante das fragilidades, das vulnerabilidades dessa população nesse território. Claro. Né? Então, não acontecer isso, eu acredito que vai ser um retrocesso muito grande, porque nós avançamos nesses anos todos, avançamos e conseguimos construir esse ambiente. Não é perfeito, tem muitos problemas ainda a serem resolvidos, mas esse modelo avançou. Eu acho que ele precisava ter uma chance para avançar mais ainda, aí sim propor novos modelos e não negá-lo, né, que é o que está parecendo que vem por aí, né? Um novo modelo de atenção básica de saúde que vai atender só as populações vulneráveis, tá? Não vai ter mais a prática de você cadastrar todas as famílias, né, dos agentes comunitários visitarem essas famílias, né? Não, agora a proposta que está vindo, que está sendo formatada e que nós já estamos alertas a ela, né, as entidades que atuam no SUS, né, Sociedade de Saúde da Família e outras mais, nós estamos preocupados, por quê? Porque a proposta do governo é que esta atenção básica seja remunerada, seja financiada apenas para aquela população mais vulnerável, né? E só as cadastradas, a população cadastrada. Né? Então, isso realmente vai ser muito
Um baque muito grande no sistema. Um baque grande no sistema. Agora, Thalita, só complementando a professora Vânia, isto guarda relação direto com 2 fatores. O primeiro é o corte, né, o teto de despesas da Emenda Constitucional 95. Claro. Esse é um. Ou seja, se fosse só a Emenda 95, a gente projeta que, por exemplo, o orçamento do Ministério da Saúde teria que ser reduzido em cerca de 30% se eu imaginar essa redução ao longo desses... Onde se pretende chegar em 2036. Ou seja, então a gente teria hoje, ao invés de 120 bilhões do orçamento do Ministério da Saúde, você teria uns entre 80 e 90 bilhões para esse orçamento. Então você precisa tirar despesas. Sim. Agora, o mais grave é que só a Emenda 95 ela não explica isto. O corte precisa ser maior do que o teto, porque tem um déficit primário que é decorrente não do aumento da despesa, mas da queda da receita. Então, hoje, para se cumprir o teto, você teria que superar a meta do déficit primário. Eu sei que é meio técnico, mas é mais ou menos assim. Eu já estou deficitário, só que eu não melhorei a receita. Então, o teto da despesa já não é mais suficiente. Sim. Então, e essa receita proveniente de? Não, de tributos. Sim. Tá certo? Basicamente. E como é que os tributos podem melhorar? Como é que a arrecadação pode melhorar? Alguém pode pensar, não, você vai querer taxar mais a população? Não. A gente quer que a economia volte a crescer, porque a economia crescendo, a atividade econômica já é geradora de tributos pela própria dinâmica da economia. Sim. As pessoas que hoje estão desempregadas passarão a ter emprego, receberão seu salário e também contribuirão com a tributação. As pessoas que já têm condição de melhorar a sua renda e, eventualmente, com isso também, possibilidade de estar proporcionalmente pagando mais, isso é um ciclo virtuoso. Se eu não reaqueço essa dinâmica econômica, nós só vamos agravar esse quadro. E aí não é o problema mais do teto. Passa a ser o problema exatamente de uma política econômica completamente equivocada. É como você bem disse, está tudo entrelaçado, está tudo vinculado, né? Vamos colocar nessa conversa o Carlos Ock Reis, que é economista, diretor da Associação Brasileira de Economia da Saúde. Olá, Carlos, bem-vindo aqui no Bom para Todos. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, os telespectadores. Cumprimentar a professora Vânia, o professor Francisco Fúncia. Inclusive, você escreveu, junto com o Francisco Fúncia, 2 artigos, 2 textos chamados Pior o quadro de asfixia do SUS. Queria que você falasse um pouco sobre, inclusive vocês trazem números nesses artigos, explicando um pouco por que tem piorado essa situação. Queria que você falasse um pouco sobre esses textos. Olha, a situação da saúde pública é extremamente grave no Brasil e isso merece atenção redobrada das autoridades governamentais, de diversos segmentos da sociedade, da classe política, porque nos encontramos no seguinte quadro. De um lado, Thalita, o gasto público per capita em saúde, que já era problemático, que já era baixo, ele vem diminuindo em termos reais, ou seja, já ajustado à inflação, dividido pela população, então em termos reais per capita, desde 2013. Então, já num quadro de desfinanciamento público do SUS, nós aplicamos hoje em torno de 4% do PIB, e isso é insuficiente para atender a demanda da população brasileira, que vem crescendo e vem envelhecendo, vale dizer. Dentro desse quadro, você observa, sobretudo após a introdução da Emenda Constitucional 95, que tem por objetivo congelar as despesas do governo por 20 anos, mas na prática vem havendo uma redução do gasto público per capita em saúde. Simultaneamente a essa redução, Thalita, você observa um crescimento acentuado dos preços dos bens e serviços privados de saúde. Então, o preço do medicamento, o preço da consulta, o preço do plano de saúde, sobretudo aos mais idosos. Então, você, paralelamente à queda do gasto público, você tem um aumento de preço
dos bens e serviços privados, que, por sua vez, expulsa a clientela da medicina privada que vai bater na porta do SUS. Nesse quadro, infelizmente, como a economia brasileira não vem crescendo nesse último período histórico, então a renda média das famílias vem caindo dos trabalhadores, o desemprego alcança uma cifra astronômica de 13 milhões de desempregados, para não falar nos subempregados e no desalento. Você tem uma piora das condições de vida e saúde da população. Isso se expressa quando o desemprego, ou se você preferir, o aumento do desemprego, o aumento da pobreza, o aumento da desigualdade, o aumento da violência, pressionam, batem na porta do Sistema Único de Saúde. Então, esse é um quadro muito grave, que tende a piorar os indicadores de morbidade e mortalidade da população, dando razão à literatura especializada, que fala de maneira clara que a política de austeridade fiscal, ela mata a população. Então, é necessário que a população brasileira, a sociedade brasileira, se conscientize da necessidade urgente de revogar a emenda constitucional 95, que está matando os direitos sociais, está matando a população, está matando a saúde como direito social. Agora, ao mesmo tempo que parece ser unânime entre pesquisadores, entre as pessoas que fazem parte do campo das ciências humanas, enfim, da saúde, essa crítica em relação à PEC do teto de gastos, à situação do SUS hoje em dia, a gente não vê por parte do governo e do nosso Congresso movimentação alguma para reverter essa situação, não é, Carlos? Certamente isso se deve a um conjunto de interesses econômicos que hoje estão presentes, em particular no setor saúde. Veja, Thalita, a saúde hoje representa aproximadamente 9,1% do produto interno bruto. Então, é um setor dinâmico do ponto de vista econômico. Segundo lugar, cada real, Thalita, de gasto público federal que eu coloco no SUS, faz girar R$ 1,70 na economia. É aquilo que nós economistas chamamos de efeito multiplicador. E isso poderia gerar renda, poderia gerar emprego, poderia gerar produto, em particular em ciência e tecnologia. Se não bastasse isso, como eu já disse, a saúde ela é muito intensiva em força de trabalho. Ora, se nós estamos num momento de crise, se a saúde, além de intensiva em força de trabalho, ou seja, demanda muito trabalho, ela também é redistributiva, ela é desconcentradora de renda. Nesse momento de crise, falta talvez um pouco de noção mesmo do que representa o setor saúde para o conjunto da classe política, que a política de saúde, junto com outras políticas sociais, Thalita, poderia ser um instrumento efetivo para a superação da crise econômica, favorecendo o crescimento, mas não só isso, mitigando os efeitos da crise econômica sobre as classes populares e, diria eu, inclusive, sobre as classes médias. Então, a política de saúde hoje, o seu fortalecimento, significaria combater o desemprego, significaria reduzir a desigualdade que vem crescendo e, diria ainda, favorece o crescimento econômico. Isso, Thalita, exige uma nova compreensão dos tomadores de decisão no Estado e da sociedade que a política de saúde pode ser um motor importante do desenvolvimento econômico e social em países com as características do Brasil. Com certeza. Carlos, quero agradecer muito a sua participação aqui no programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço, até mais. Vamos fazer o seguinte, a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o nosso estúdio, a gente continua esse papo todo, tá bom? Fica por aí se você está assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, não esquece de curtir o nosso vídeo. Bom para todos, volta daqui a pouquinho, até já.
A mudança... Tá bom. Na mudança da estrutura, inclusive, do que é o SUS, que você estava comentando, do que é o SUS hoje em dia. Porque existe um entendimento hoje, parece que até na população, que o Carlos, inclusive, falou isso, que a população precisa entender da importância do SUS. Parece que existe um entendimento da população que o SUS é para quem é pobre, para quem é mais pobre. E não para aquela pessoa, e porque quem tem mais dinheiro acaba pagando um convênio, enfim, e vai ter isso por um plano particular de saúde. Mas o que a gente precisa mudar é esse entendimento, não, tipo, o SUS deve ser universal, ele deve ser para todo mundo, ele deve ser para aquela pessoa que não vai... Então vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Sobre a configuração do SUS, sobre o entendimento que a população tem hoje do SUS e a gente segue, ok? Bom. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo ler alguns comentários. Oi, pessoal. Olha só, o Rogério Matucci que está com a gente. Oi, Rogério. Eu estava lendo a da Letícia Sousa Lourenço, que está com a gente. Oi, Letícia, a gente está com saudades, estou com saudades. Ela disse assim, o Brasil virou pária social no momento em que empichou a Dilma. Ai, estamos voltando. Bom para todos, de volta ao vivo, estamos hoje debatendo a asfixia financeira do SUS. No estúdio, Francisco Fúncia, consultor do Conselho Nacional de Saúde, professor de Economia e pesquisador da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e Vânia Barbosa do Nascimento, professora de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina do ABC. Vamos aproveitar o gancho do Carlos, então, agora há pouco por Skype, para falar sobre o entendimento que a população tem hoje em relação ao Sistema Único de Saúde. Porque ele falou que a população precisa se apropriar, inclusive, do SUS para defender esse sistema todo. Mas esse caráter universal está sendo desconstruído. A população já tinha esse entendimento de que o SUS é para quem é mais pobre, para quem não tem dinheiro para pagar um convênio. Não, o universal é justamente isso. Ele tem que ser para todo mundo. Ele tem que ser para a pessoa que não tem condições, mas para a pessoa também que vai procurar em qualquer momento e vai ter um atendimento de qualidade. Como que a população está entendendo o SUS hoje, Vânia? Então, a implantação do SUS tem cerca de 30 anos. Começou a sua concepção até um pouco antes, mas nós temos 30 anos em que nesse tempo todo foram envolvidos diversos atores, universidades, a população, os gestores, municípios, estados, a União, muitas leis, muita regulamentação foi criada durante todo esse período, no sentido de você ter um sistema que atendesse a todos, um sistema universal. Né? Nosso país é um país enorme, né? Com uma diversidade também muito grande. Então, você implantar o Sistema Único de Saúde em todos os recantos desse país não é uma tarefa muito fácil. Né? É uma tarefa que vem sendo enfrentada, mas vem sendo enfrentada envolvendo muita gente nesse processo. Vinha sendo, mas eu acho que ainda tem gente dentro, ainda tem gente, né? Nós estamos com risco, né? O risco está iminente, né? Mas ainda tem muita gente defendendo esse modelo, mas aí eu vou chegar lá. Então, assim, depois que você, durante todo esse período, era muito incisiva essa acepção de que o Sistema Único de Saúde é para pobre. E sempre essas pessoas que participaram da formulação e da implantação diziam assim, não, nós não queremos um SUS pobre para pobre. Né? Então, a gente costumava dizer muito essa frase. Então, vinha sendo construído um Sistema Único de Saúde que era para incorporar toda a população. Né? Eu até reconheço que de uns anos para cá, você já ouvia muitas expressões dizendo assim, olha, não, se eu perder o emprego, tem o SUS. Né? Se eu perder, se o meu marido for desempregado, eu sei que tem um posto lá no meu bairro que eu posso ir. Né? Ou então a pessoa que ia frequentar uma unidade de saúde falava assim, nossa, mas lá eles cuidam da gente, como é diferente, a gente entra, eles perguntam da nossa saúde e perguntam se eu fiz Papa Nicolau, perguntam se meus filhos estão vacinados, né? Ou então, se eu tiver
um caso grave que o convênio não cobre, eu vou lá, aqui no caso do ABC, vou lá para o Hospital Mário Covas. Deixa eu fazer um parêntese rapidinho nisso daí, porque inclusive circulou uma reportagem do portal UOL, semana passada, acho que nas redes, em relação a um caso nos Estados Unidos, que o marido fez um tratamento, ficou devendo valores enormes, porque lá não existe esse tipo de atendimento público, e ele se matou por conta disso. Ele se matou e matou a esposa por conta disso, por conta do quanto ele estava devendo para o Estado por conta de um atendimento de saúde. É nesse caso que a gente está falando. Então, é nesse caso. Então, a população, eu vinha percebendo que já estava colocando o SUS como uma segurança. Sim. Né? Porque eu acho que ele vai muito nessa ótica de dar segurança. Se eu ficar doente, eu sei aonde recorrer. Né? O SAMU, né? Eu acho que contribuiu muito com essa ideia, então as pessoas foram muito alertadas que se tiver um acidente, vai ligar para o SAMU, né? As orientações que já tem, então e a classe média também reconhecendo. Quando eu fui secretária de saúde, aconteceu uma coisa muito interessante, que eu estava num restaurante, né? E uma pessoa veio me cumprimentar, né? Falou assim, olha, eu caí da escada e os anjos vieram na minha casa. Né? Ou seja, foram me pegar porque eu tinha tido uma fratura do colo do fêmur. Então, o SUS ele estava começando a mudar essa mentalidade da população. As farmácias populares contribuíram muito para isso, né? As campanhas de vacinação. Então, estava mudando isso daí. Né? O que está acontecendo agora? Né? Sem perder esse outro lado, porque ainda existe muita resistência. Sim. Então, por exemplo, os trabalhadores sindicalizados, eles lutam para ter convênio, eles não lutam para ter um sistema único de saúde forte, que todos possam ser atendidos. Né? Então, isto ainda está presente. Então, nós estamos convivendo com essas duas realidades. O que nós precisamos? Nós precisamos agora mobilizar a população e dizer o quanto que está se perdendo na hora que você perder um sistema como esse, Sim. que é o maior sistema do mundo, que faz do transplante a vacina, né, e que as pessoas, se ficarem, se precisarem, elas vão ter aonde recorrer. Né? Então, nós precisamos reforçar isso daí e trazer a população para junto, porque nós não podemos perder esse patrimônio. Claro. Esse patrimônio construído ao longo de todo esse tempo, uma participação de todos e todas que contribuíram para isso, né? Eu atribuo muito aos trabalhadores da saúde. É uma coisa que eu sempre falo, que os nossos salários hoje pagos na rede pública de saúde, eles estão aquém do que se paga no mercado, Sim. estão muito aquém do que se paga em outros países. Então, assim, mas eles estão ali se dedicando no dia a dia, né? Arrumando 1, 2, 3 empregos para poder manter a sua família. Sim. Né? Então, eu atribuo que o nosso sistema, gigante como ele é gigantesco. Sim. Ele realiza milhões e milhões de procedimentos Sim. mensalmente. E como é que ele consegue? Os outros países também não entendem como que a gente consegue. Eu acho que a gente conseguiu por conta dessa atuação de múltiplos setores que lutaram por ele. Sim. Então, assim, nós tivemos um avanço, nós não podemos recuar. Né? Não é hora de recuar, não é o momento, ele precisa ser consolidado. Né? Agora, tem essa disputa que o Fúncia falou, o mercado está vendo que esse recurso que tem para a saúde são 240 bilhões. Os 3 níveis, 265 bilhões. 265 bilhões, né? Tem muitos interesses e muitos claro. Grupos interessados em colocar a mão nesse dinheiro, né? Porque é um dinheiro que, aparentemente, ele é enorme, tá? Mas não poderia ser diferente, né? Nosso país é um país que eu falo que ele é rico, né? Não poderia ser diferente para cuidar de toda a sua população, né? Então, tem interesses que estão aí e nós precisamos bloquear esse processo. Né? Eu acho que como a gente conseguiu com muita dificuldade construir o Sistema Único de Saúde ao longo de todos esses anos, eu acho que nós vamos conseguir resistir. E acho que já está começando, as mobilizações já estão começando e as pessoas já estão sentindo que nós corremos risco. Né? Então... Eu só queria fazer um complemento que claro. Tudo isto que a professora Vânia coloca, né, representa ou custa R$3,60 por habitante por dia.
Sim, esse número é muito impactante, realmente. Tá certo? Quer dizer, então eu costumo brincar, a professora Vânia já trabalhou na administração pública, abra uma licitação para terceirizar todos os serviços de saúde. Abra uma licitação para contratar privado, para dizendo que ele vai receber R$ 3,60 por habitante por dia para cobrir saúde nos 5.570 municípios do Brasil. Mas não, o que é cobrir saúde? É fazer a fiscalização sanitária dos vários estabelecimentos comerciais, e aí não adianta o rico dizer que ele não usa o SUS, ele está usando o SUS, porque a fiscalização sanitária não olha se o restaurante é de rico ou o restaurante é de pobre, tá certo? Sim. Ele está indo fazer, como a professora Vânia lembrou, transplante, que é uma coisa complexa, até vacinação, que é a coisa básica, ou quimioterapia, e envolve até vacinação, campanha antirrábica, por exemplo, dos animais. E não adianta você achar que você está, você rico, né? Eu não preciso do serviço público de saúde, porque se tiver epidemia, a epidemia não vai querer saber se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro. Então, daí a concepção de que é o acesso universal da saúde, daí a concepção de que isso é fundamental. Pergunta se algum privado vai estar disposto a receber R$ 3,60 por dia para fazer isso em todos os cantos do país. Sim. Agora, a professora mencionou a questão dos planos de saúde. A gente sabe que existe um lobby muito grande no Congresso para realmente obter essa fatia e ampliar a atuação dos planos de saúde. Politicamente, é um entrave ao SUS. Esse lobby dos planos de saúde. Na verdade, digamos assim, não sei se é um entrave, mas a lógica é exatamente, eles estão disputando, um espaço exatamente sob esse argumento, tentando desqualificar o SUS. Sim. O exemplo que a professora Vânia deu é bastante interessante, mesmo que você também tinha dado, Thalita, que é assim, no passado, quando não existia SUS, se a pessoa perdia o emprego, ela não tinha garantia de atendimento à saúde. Sim. O atendimento à saúde era dado para quem estava empregado. Então, vamos pegar a situação de hoje. Como é que seria o atendimento à saúde destes 13 milhões de desempregados e sua família? Então, isso vai para 50 milhões de pessoas. Pois é, imagina essa situação. Tá certo? Sim, é aterrorizante. Então, veja, a questão é que, em certa medida, se vende essa ilusão, que aí é toda uma campanha de marketing, etc., de que, olha, você terá um benefício que a empresa vai te dar contratando um plano de saúde. Agora, vai no plano de saúde, por exemplo, e vê para várias coisas, quanto tempo você tem de espera para fazer exame, quanto tempo você tem de espera para alguma coisa mais especializada, etc. Então, uma coisa é a propaganda que se faz. Tanto é que a gente sabe, a professora Vânia sabe bem também, por conta, inclusive, de ter sido gestora, né? Que quando você pesquisa as pessoas que são atendidas no SUS, o resultado é muito, mas é muito positivo. Sim, você pode ter problema da satisfação de quem está sendo atendido. Sim. Certo? Mas existe o interesse em sucatear, inclusive, o SUS para levar isso, para levar os planos de saúde. Exato. E essa lógica dessa política econômica recessiva, combinado com o teto de despesa e combinado com algo que não quer priorizar o fortalecimento das finanças públicas para atender as necessidades da população, guarda exatamente relação com essa oportunidade de mercado para grupos privados. Sim. Então, eu acho que tem um agravante aí, e aí até reforça a situação, o que você perguntou sobre o interesse da população em relação ao SUS. Eu acho que existe um interesse, tanto é que esta conta da saúde hoje está ficando para os municípios, porque é lá no município aonde o prefeito sofre uma pressão grande da população para resolver os problemas. É lá no gabinete do prefeito, no gabinete do secretário de saúde, onde chega a demanda por atenção à saúde, né? É lá. Então, se aumenta o número de casos de sarampo, é lá no gabinete do prefeito, no gabinete do secretário, que essa reclamação vai chegar, né? Então, os municípios, não é?
Francisco, estão colocando o dinheiro que está precisando. Então, por isso que eu acho que... Complementam de certa forma. Complementam de certa forma. Então, existe uma demanda, existe sim uma necessidade, existe sim um reconhecimento. E isto chega no local. Esse é um dos motivos da descentralização, né, da saúde. É o município participar, é lá que chegam as demandas. Então, o município está tendo que suprir essa falta de investimento que tem na saúde. Eles chamam de asfixia, eu chamo de isquemia. Isquemia é quando não chega o sangue ali, né? Porque a asfixia ou a isquemia vai provocando essa campanha de má qualidade que existe em relação ao SUS. Porque, veja, se você não tem dinheiro para contratar um médico, o médico pediu demissão, você põe o médico que está lá na unidade para atender toda a demanda. Ele fica cansado de atender a dele e a do outro colega, ele também pede demissão. Aí fica um tempão sem médico. Aí aquela demanda daquele bairro vai para o outro bairro, não é? Então, isso que eu falo da isquemia. Então, assim, você começa a minar, não é? O sistema, certo? E aí, com isso, o atendimento cai, a qualidade cai. Né? Vou adotar a expressão, a isquemia do SUS a partir de agora. E veja que nós tivemos, inclusive por conta deste problema de isquemia financeira, usando a expressão da professora Vânia, que faltou vacina, que é o Ministério da Saúde que compra, houve atraso na compra da vacina. Ou teve problema na licitação. E eu me lembro que quando eu também participei de gestão pública, que uma das maiores angústias que a gente tinha para resolver era o seguinte: não, remédio não pode faltar. Tá certo? Aí o que acontece? Você comprava emergencialmente, você tinha que dar uma resposta imediata, no caso dos municípios, porque o pessoal sabe onde mora o prefeito, onde mora o secretário. Claro. Tá certo? Vai até à noite na casa dessas pessoas. Então, aí você ouve o governo federal justificar que tivemos um problema na licitação, então agora tivemos que fazer... E a compra emergencial para solucionar isso? Não dá para esperar 3, 4 meses para resolver o problema. Não é o caso que espera, né? Pessoal, foi um prazer conversar com vocês. Uma aula aqui no Bom para Todos. Acho que para os nossos telespectadores também foi muito importante ter esse conhecimento maior sobre o que é o Sistema Único de Saúde. Muito obrigada pela participação. Eu quero agradecer e parabenizar o Bom para Todos por ter aberto esse espaço para nós tratarmos aqui de um assunto que é de tanta relevância pública. A gente está aqui para isso e vocês estão sempre convidados. Muito obrigada. Você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo. É só acessar o catarse.me/TVT. Você faz uma assinatura e colabora com a TVT. Bom para Todos fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa nas reapresentações, hoje às 11 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã. Você que nos acompanha pelo Facebook ou YouTube, não deixe de dar like no vídeo e, se quiser, compartilhar. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.